sua fala. Já foi. Acho que talvez eu tenha escolhido a pior hora aqui para filmar, porque a luz está fortíssima. Olha só. Primeiramente, eu só queria dizer que eu nunca gostei e eu não gosto do termo criação de conteúdo, mas sinceramente, quem sou eu para dizer que eu não gosto se eu não estou produzindo nada, né? Quando a gente é criança, nunca existiu e não existe essa questão de criação de conteúdo, né? A gente simplesmente faz as coisas porque a gente gosta, a gente toca flauta porque é divertido, a gente faz as apresentações da escola, até certo ponto também, porque é divertido, e a gente brinca porque é divertido, e mesmo que a gente sinta vergonha, a gente sente vergonha por 5 minutos, depois passa e está brincando de outra coisa. Só que é engraçado porque a gente vai crescendo e a gente vai criando certos personagens para nós mesmos, e esses personagens às vezes não se encaixam no que a gente gosta de fazer. Por exemplo, vamos dizer que eu seja um engenheiro, ou esteja estudando engenharia. Para que eu vou perder meu tempo aprendendo a tricotar se isso não vai me dar um retorno financeiro ou um retorno profissional? Mesmo que seja algo que eu gosto, nós começamos a racionalizar essas questões, e pior ainda, a gente sente vergonha. Vamos supor, se eu chegar no churrasco da empresa e falar: olha só galera, eu acabei de tricotar esse negócio aqui, super legal, essa touca. E aí, nossa, será que vão me zoar? Será que o Paulo do financeiro vai falar: cara, que besteira, por que você fez isso? São coisas muito bobas, cara. Quando você fala em voz alta, você percebe o quão bobo isso é, de você se importar com a opinião de outras pessoas por algo que você gosta. Quando você olhou o Lucas ali do começo dos vídeos, ele se divertindo, dançando, se vestindo de sapo, cara, ele tem toda aquela energia criativa, e ele não estava nem aí se ele estava sendo criticado, se estavam falando mal dele, e se falassem 5 minutos depois, ele já tinha esquecido. E o interessante é que essa energia criativa, tentar chegar mais perto aqui. O interessante é que eu tive essa energia criativa por muito tempo, até mesmo chegando perto ali da adolescência, que é quando a gente começa a se importar mais com a opinião dos outros e querer se encaixar mais nos lugares. Mas mesmo assim eu consegui manter essa energia criativa, talvez porque na época também, 2016, 2017, estava sendo o auge da internet, né, dos vlogs ali da internet, tipo esse aqui, onde as pessoas ligavam a câmera, começavam a falar sem muita preocupação, e ser diferentão estava meio que na moda também. Só que, de novo, a gente vai ficando adulto, a gente vai tendo responsabilidades e a gente começa a se importar com a nossa reputação. E desde 2016, mais ou menos, eu larguei um dos meus hobbies favoritos, assim, da vida, que é esse daqui, que é filmar. Que às vezes só ligar a câmera, falar, editar, gravar as coisas da minha vida, e não é como se eu não tivesse vivido coisas interessantes. Eu vivi muitas coisas legais nesses últimos 10 anos da minha vida. Eu só quero deixar isso bem claro, 10 anos, cara. Eu deixei de filmar, de gravar, de editar por simples vergonha. E esse é o fato, por simples vergonha eu deixei as coisas para trás. Às vezes também por perfeccionismo, por tentar argumentar que não estava perfeito, mas vamos ser sinceros, provavelmente, principalmente, foi vergonha. Vergonha e receio de me tornar vulnerável e de postar algo que não estivesse de acordo com as qualidades que eu achava perfeita. Há 10 anos atrás eu postava esses vídeos, entre aspas, ruins, iluminação, zero teoria de iluminação, zero teoria de como contar uma história de 3 atos, simplesmente gravava os meus amigos, ou gravava a minha viagem, ou falava o que estava na minha cabeça, ou então inventava alguma coisa numa tarde de ócio. Tem um livro, eu anotei aqui, do Keith Johnstone, que eu li, Em Pró é o nome, e ele fala muito dessa questão de como, quando crianças,
nós não temos nenhuma inibição em nossa questão da criatividade. Por exemplo, se eu pedisse para você agora parar para pensar em uma comida e falar em voz alta, talvez você não fale a primeira coisa que vem na sua mente, talvez você fale a segunda ou a terceira, porque você tem medo de que aquela primeira coisa que você pensou seja esquisita, seja estranha. A gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, se importando mesmo. É a mesma questão da academia, quando você começa na academia e você acha que tá todo mundo olhando pra sua cara, todo mundo se importando com você, quando na realidade, se alguém olhar pra você, em 1 minuto elas já esqueceram de você, quem você é, e se você não é alguém conhecido, elas não estão nem aí. Cada pessoa tá seguindo o sua própria quest, tá ligado? Todo mundo é o protagonista do seu próprio filme e muito raramente alguém vai sair do protagonismo da própria vida para se importar com a vida dos outros. Tem esse livro do Rick Rubin que eu acho que já tá batidaço também, todo mundo do YouTube fala dele. Eu vou para lá, vocês conseguem me ouvir com o microfone, né? Se o medo te paralisa, o desejo de se proteger é maior do que o de criar. Só que eu não sei se vocês conseguem me ver daí. Só que no primeiro capítulo, ele já fala que todo mundo é um artista. Até o cara mais burocrático que você conhece no universo é um artista. Então vamos parar para pensar aqui. Se o seu medo, ele diz aqui, se o seu medo te paralisa e o seu desejo de se proteger é maior do que o desejo de criar, e se todo mundo é um artista, cara, o seu desejo de se proteger, na verdade, está parando a sua vida toda, infinita. Você está parado no mesmo lugar simplesmente porque você tem medo de tentar. E é isso que aconteceu comigo nos últimos 10 anos, cara. Eu vivi coisas legais, viajei, conheci pessoas, tive experiências únicas que se eu tivesse gravado, provavelmente eu poderia ter ajudado alguém. Ou, pior das hipóteses, ninguém daria a mínima e eu teria salvo a minha história nesses últimos 10 anos, essa última década. E esse é o maior problema, essa procrastinação de criar, seja em vídeo, foto, música, pode envolver internet ou talvez nem envolva internet, na real, para e trava a sua vida inteira. E tem esse termo agora que está ficando super famoso no Twitter aqui dos Estados Unidos, que é o Cringe Mountain, que é a montanha da vergonha, traduzindo meio literalmente. Que na maioria das vezes, tudo que você almeja, os seus sonhos, os seus desejos, principalmente quando envolvem algo que você vai ter que trabalhar para, seja um curso novo, academia, criação de conteúdo, vídeo, arte, música, tem uma faixa ali que na real a sua maior barreira nem é necessariamente a habilidade, e sim o primeiro passo de você passar vergonha, de você ter o culhão de dar o primeiro passo, passar vergonha, ser o pior da sua sala, ser o pior da academia, ser o pior em postar vídeos, ter os piores vídeos e ter o culhão de ser criticado e tentar de novo, e falhar e tentar de novo, e falhar e tentar de novo, e falhar e tentar de novo. E a pior coisa é que tem essa montanha da vergonha, né? E a maioria das pessoas está aqui embaixo, todo mundo acampando, todo mundo falando uma com a outra, cara, um dia eu vou fazer aquilo ali, ó. Um dia eu vou subir ali e eu vou ser famosão e vai dar tudo certo, ou eu vou aprender física quântica e eu vou ser o melhor de todos, mas não tá dando aquele primeiro passo. E tá todo mundo falando um com o outro, não, um dia eu vou lá. E tá todo mundo acampando ali. E honestamente, fui o que eu fiz. Quando envolve filmar, quando envolve edição de vídeo, cara, isso que eu fiz nos últimos anos. Se você não está fazendo algo que está machucando alguém, ou que realmente seja algo ilegal, no sentido vergonhoso, ilegal, não tem por que você deixar que essa sua parte que sente vergonha fique na frente dos seus sonhos, sabe? De um dia você olhar para trás e se arrepender. Que, querendo ou não, é o que aconteceu comigo. Hoje eu olho para trás, eu fiz muita coisa legal na minha vida e eu sou muito grato por tudo que eu passei, por tudo que eu fiz. Mas uma das coisas que eu gostaria de ter feito e não tido vergonha era simplesmente pegar uma câmera, gravar, editar e postar. Simples, é literalmente isso. Pegar uma câmera, gravar,
editar e postar. Não precisava ser perfeito, não precisava ter um roteiro sinistro. Se eu olhasse para trás agora e tivesse alguns vídeos de 2 minutos, sabe, do meu dia a dia normal, do meu trabalho, de algumas viagens, de eu indo até no mercado, assim, cara, eu ficaria super feliz em ver aquilo. É algo que até você para pensar. Um vídeo hoje de 1 minuto que você filma da sua rua, na semana provavelmente você vai olhar para aquele vídeo e você não vai sentir nada, é um vídeo normal, mas daqui a 1 ano vai ser diferente, daqui a 2, e você coloca daqui a 10 anos, vai ser algo completamente que pode até mudar a sua vida. Imagina você olhar a sua rua depois de 10 anos. E eu acho que, querendo ou não, isso serve de lembrete pra gente também, né? Que criar não é algo fácil, assim, que você simplesmente vai escrever uma música ou fazer um vídeo e vai ser perfeito, ou que você nunca vai sentir vergonha na sua vida. Na real, sentir vergonha faz parte, e criar é algo até um pouco violento, porque você está trazendo algo intrínseco a você, algo que está na sua cabeça, algo que você está pensando na sua cabeça, no seu coração, sua visão de mundo, e você está trazendo isso para o mundo e colocando para outras pessoas verem, para outras pessoas tirarem a interpretação, e vai atrair vários tipos de pessoas, pessoas que se identificam com você, pessoas que não se identificam, mas ainda assim é importante. E de novo, mais uma recomendação de livro que está um pouco batido também, mas é a questão dos estoicos. Os estoicos já falam, cara, que nesse mundo, na real, a gente não tem nada, né? A gente não leva nada daqui. Então, se nada que eu falei até agora te motiva a criar, questão dos seus objetivos, dos sonhos, que talvez seja algo simples, que seria legal você olhar para trás e ver que você tentou, é também lembrar que no fim das contas a gente não leva nada desse mundo. Então, por que não tentar? Não é como se a gente fosse perder alguma coisa tentando algo diferente. Então, se você ainda está sentindo aquele frio na barriga, e isso aqui é mais para mim do que para a audiência, tá? Lucas, se você ainda está sentindo esse frio na barriga, saiba que você ainda está na base da montanha. E você tem que subir essa montanha, cara. Você tem que dar pequenos passos, você tem que sentir essa vergonha. Eu sei que até mesmo fazer esse vídeo está sendo um pouco vergonhoso para você. Mas quanto mais você grava, quanto mais você conta suas ideias, quanto mais você cria, melhor você vai ficando e mais conteúdo você vai ter para no futuro olhar para trás e ver toda a sua história. E não precisa ser perfeito, cara. Sua única obrigação é fazer aquele Lucas do começo do vídeo feliz. Que se ele olhasse agora para o futuro, vendo você criando, vendo você tirando fotos, fazendo vídeos, ele ficaria feliz. Então é isso, pessoal. Bem-vindos de volta. Tem essas pinhas, imagina não ter gravado nada. Eu ia chorar, velho. Pinha! Pinha! Eu vou usar isso aqui pra marcar o áudio. Pinha! Irado, né? Tomara que tenha ficado legal.